Alô, galera do canal Smart Groups. Hoje a gente dá início ao nosso curso de estatística básica, né? E esse curso ele vai estar dividido em 4 tópicos. Inicialmente a gente vai abordar o que é a estatística e qual a linguagem utilizada dentro da estatística. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre as representações estatísticas. Vamos aprender a fazer tabelas estatísticas, a ver quais são os tipos gráficos estatísticos e representar dados através desses gráficos. Depois, nós vamos ver quem são as medidas de tendência central, a chamada média, moda e mediana, e vamos finalizar com as chamadas medidas de dispersão, né? Os desvios médios, padrão e variância. E para iniciar, aqui na tela, a gente vai falar um pouco sobre o que é estatística, né? A gente vai tentar entender o que é estatística. E para começar, se a gente observar na tela, tem um gráfico ali que ele fala sobre a composição da matriz energética brasileira, né? O que é isso? O que é essa matriz energética? São as formas pelas quais o Brasil produz energia elétrica. Então, se eu observar o gráfico, essa parte em vermelho, aqui maior do gráfico, indica que 69,8% da energia que é produzida no Brasil é produzida por meio de usinas hidrelétricas. Ou seja, precisa de água e de chuva para ser produzida, né? Essa parte aqui em amarelo, ela indica que 27,1% do total de energia produzida no Brasil é por meio das chamadas termoelétricas, que são usinas que necessitam de carvão mineral, de petróleo, dos chamados combustíveis fósseis. Essa partezinha aqui verde, menor, indica que 1,7% da energia que é produzida no Brasil é por meio das chamadas usinas nucleares. E por fim, essa partezinha aqui azul indica que 1,4% da energia que é produzida no Brasil é por meio das chamadas usinas eólicas. Então, se observar esse gráfico, existe aqui uma disparidade entre as fontes de produção de energia no Brasil. Nós vemos que a hidrelétrica e a termoelétrica, essas usinas hidrelétricas e termoelétricas, são elas que produzem grande parte da energia do Brasil. E qual o problema disso? Para se ter energia por meio de hidrelétricas, eu tenho que ter chuva. Eu necessito de água. E em períodos de seca, fica difícil produzir essa energia, porque os níveis de água nos reservatórios baixam. E aí se recorre às chamadas termoelétricas, que não necessitam de chuva. Elas trabalham com combustíveis fósseis, com carvão mineral, com petróleo. Só que aí tem outro lado da moeda. Os combustíveis fósseis são recursos caros e que poluem o meio ambiente. E quando eu recorro a essas termoelétricas aqui para produzir esse tipo de energia, a energia elétrica, a nossa conta encarece. Por isso que agora nos últimos meses a gente tem a chamada bandeira vermelha. Aquele período de chuva que teve nos anos anteriores fez com que as termoelétricas fossem ligadas. E aí encarece o custo da produção de energia e isso sobra para nós consumidores. Então, se nós observarmos a matriz energética, tem um problema aí sério. A gente trabalha muito pouco com as chamadas fontes sustentáveis de energias e renováveis, que produzem a chamada energia limpa. A gente tem muito pouco potencial de produção, ou melhor, a gente tem muito pouca fonte de energia eólica, solar e mecânica. Se a gente observar no gráfico, nem se fala na questão de energia mecânica e solar, que são fontes importantíssimas para diversificar essa matriz energética, né? A energia solar, a energia mecânica e a energia eólica são formas de energia limpa que não agridem o meio ambiente e que nós temos um potencial de produção extraordinário e que infelizmente não é explorado no Brasil. Então, por que a gente começou olhando para esse gráfico, discutindo esse gráfico? Porque a gente pode ver que a estatística ela é uma ferramenta fundamental para a gente entender o que está acontecendo na sociedade. Segundo esses dados aí da fonte, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, chamada ANEEL, o Brasil ele precisa urgentemente diversificar a sua matriz energética. Buscar fontes alternativas de produção de energia e fontes que sejam limpas, como foi colocado, energia solar, eólica, mecânica, enfim. Então, estudar a estatística é um modo da gente entender a sociedade que nós vivemos. E daí a gente vai começar a formar o conceito de estatística. Qual a principal finalidade, qual a primeira grande coisa que a estatística faz? Ela coleta informações, ela obtém dados. Só que esses dados, ao serem obtidos, na maioria das vezes, eles não vêm organizados. Eu posso dar um exemplo bem claro disso. Quando eu começo a fazer uma pesquisa com pessoas de uma cidade sobre a idade delas, por exemplo,
e vou parando na rua perguntando qual a tua idade, depois para outra pessoa qual a tua idade, ao terminar isso, se eu não organizar esses dados, eu não vou conseguir dizer imediatamente quantas pessoas tiveram, por exemplo, 30 anos. Eu preciso organizar esses dados. Então, depois que nós coletamos esses dados, a gente precisa organizar eles para começar a entendê-los. Então, a primeira etapa da estatística é coletar os dados. E a segunda, organizar esses dados. Só após essa organização é que a gente pode representar esses dados. E pode representar por meio de duas formas. Ou usando os chamados gráficos estatísticos, ou as tabelas estatísticas. Então, quando os dados foram coletados, organizados e representados por meio de tabelas ou de gráficos, é hora da gente fazer a chamada inferência estatística. É da gente analisar esses dados, interpretá-los para chegar a uma conclusão, para que a gente possa tomar uma decisão. Então, o que é estatística? A estatística nada mais é que um campo da matemática que coleta dados, organiza, representa esses dados por meio de tabelas e gráficos, para que a gente possa interpretar esses dados e chegar a uma conclusão. Ok? Bem, visto que é estatística, a estatística ela tem uma linguagem própria. Tem um jeito de se falar dentro da estatística e a gente precisa saber que jeito é esse, né, para entender a estatística. Então, quando a gente fala em estatística ou em uma pesquisa estatística, a primeira coisa que aparece é a população. E o que é a população? Imagina que eu vou fazer uma pesquisa eleitoral com os eleitores aqui do Brasil. Ok? Então, os eleitores, todo mundo que vota aqui no Brasil, é a minha população. Ok? Os eleitores são a minha população. Eu vou fazer uma pesquisa com os eleitores do Brasil. Então, o que é a população? É o todo que eu vou utilizar para começar a tirar minhas amostras para a minha pesquisa estatística. Então, a população são os eleitores. Cada eleitor, cada pessoa dessa, é um indivíduo dessa população. Então, cada eleitor é o meu ou é um indivíduo dessa população. Ok? Só que tem um problema. Quando eu vou fazer uma pesquisa eleitoral no Brasil, não dá para eu entrevistar todo mundo que vota no Brasil. E por duas razões bem lógicas. A primeira razão é a quantidade. Não dá para eu entrevistar todo mundo porque a quantidade é muito grande. Eu tenho diversos eleitores no Brasil. E se eu começasse a entrevistar um por um até saber o resultado de uma pesquisa, com certeza a eleição já tinha acabado. E a segunda é a financeira. Eu ia ter um gasto enorme para entrevistar todo mundo no Brasil. Então, o que é que se faz? Quando você vai fazer uma pesquisa eleitoral, eu não entrevisto todo mundo que vota no Brasil. Mas eu vou em uma cidade, entrevisto, ou em um estado, entrevisto 50 pessoas, no outro eu vou entrevisto mais 50, e assim por diante. Então, eu estou tirando pequenas partes da minha população. E essa parte que eu tiro da população é o que a gente chama de amostra. Então, cada eleitor que eu vou entrevistar em seu estado, eles compõem a minha amostra. Então, o que é a amostra? É uma parte da população que eu vou usar para fazer o meu estudo estatístico. Então, a parte da população que eu vou utilizar na minha pesquisa é o que a gente chama de amostra. Ok? Só que quando eu escolho essa amostra, quando eu coleto essa amostra, ou quando eu vou fazer uma pesquisa, tem uma coisa que é fundamental, saber o que eu vou pesquisar. Se eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que saber que característica eu quero pesquisar. E essa característica que eu vou pesquisar é o que a gente chama de variável. Então, o que é a variável? É a característica que eu vou estudar dentro de uma pesquisa. Ok? Isso aqui vai ser a minha variável. Só que as variáveis, elas são de diversos tipos. Elas podem ser classificadas. E essa classificação das variáveis é o que a gente chama de mensurar elas. Quando a gente está classificando as variáveis, a gente está fazendo a mensuração dessas variáveis. Para entender melhor essa questão de mensuração, vamos olhar essa próxima tela, que diz assim: como eu falei antes, as variáveis é a característica que eu quero estudar dentro de uma pesquisa. Essas variáveis, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Quando é que elas são quantitativas? Quando elas podem ser expressas por meio de números. Ok? Então, qualquer variável que eu vá pesquisar, qualquer característica que possa ser representada por números, é quantitativa.
Quando ela não pode ser expressa por número, ela é uma variável qualitativa. Só que as variáveis quantitativas, elas ainda podem ser discretas ou contínuas. Quando é que uma variável é quantitativa discreta? Quando ela pode ser representada por um valor numérico inteiro. Ok? Quando é que ela é quantitativa contínua? Quando ela é representada por um valor numérico decimal. Para a gente entender melhor isso, vamos a 3 exemplos aqui. Digamos que nós vamos fazer uma pesquisa com as mulheres sobre o número do sapato delas. Ok? E, o número do sapato das mulheres que elas calçam. Ok? Então, eu podia perguntar a uma mulher o número do sapato, ela podia dizer que o número do sapato dela é 38, ou 36, ou 37. No Brasil, nós não usamos números decimais para indicar número de sapato. Não se tem 38,5, 35,5. Alguns países até da Europa e de outros continentes se faz isso, mas no Brasil não. É muito comum a gente pedir o número do sapato usando o número inteiro, 38, 39. Então, se eu for fazer uma pesquisa com as mulheres sobre o número do sapato que elas calçam, elas vão dizer 38, 36, 37. É um número. Então, eu já sei que é uma variável quantitativa. E é discreta porque é um número inteiro. Então, o número do sapato que uma mulher calça é uma variável quantitativa, porque é expressa por número, discreta, porque é um número inteiro. Ok? Digamos que eu vou fazer outra pesquisa com o salário dos funcionários de uma empresa. Ok? Quando eu pergunto o salário de uma pessoa, dificilmente ela vai dizer que é 800, 900 reais. Geralmente o mais comum é ela dizer, por exemplo, que é 850 reais e 47 centavos, ou 980 reais e 20 centavos. Então, eu estou representando o salário aqui por um número decimal. Então, isso aqui é uma variável quantitativa. Só que diferente da primeira, ela é quantitativa e é contínua. E é contínua porque o valor que eu uso aqui é um valor numérico, só que é decimal. Então, acho que deu para perceber bem a diferença do que é discreto e o que é contínuo. Quando o número é inteiro, como o caso aqui, 38, eu tenho uma variável quantitativa, só que é discreta, por ser um número inteiro. Quando o número é decimal, eu tenho uma variável quantitativa, só que ela é contínua. No último exemplo, a gente tem aqui uma criança e metade do rosto dessa criança está branca, a outra metade é morena. O que é que isso aqui representa? Eu estou fazendo aqui uma pesquisa sobre a cor ou a raça das pessoas. Né? Então, quando eu falo da raça de uma pessoa, essa pessoa pode ser parda, ela pode ser negra, ela pode ser amarela, ela pode ser uma outra raça qualquer. O que é que acontece? Eu não posso representar a raça de uma pessoa por meio de um número. Né? Quando eu falo em raça, eu posso ser que a pessoa é parda, eu posso ser que a pessoa é branca, eu posso ser que a pessoa é amarela, eu posso ser que a pessoa é negra, enfim. Mas eu não posso expressar essa raça por um número. Então, o que é que acontece? Se a variável não pode ser expressa por um número, ela é uma variável que a gente chama de qualitativa, ok? Então, as variáveis qualitativas são aquelas que não podem ser expressas por valor numérico. Um outro exemplo de variável qualitativa seria o sexo de uma pessoa. A pessoa é do sexo masculino ou do sexo feminino. Né? Eu não posso ser que a pessoa tenha o sexo 1 ou 2. Um outro exemplo de variável qualitativa seria a cor dos olhos de uma pessoa. A pessoa pode ter os olhos pretos, castanhos, enfim, mas eu não posso dizer que a cor dos olhos é 1, 2, 3, 4. Então, variável qualitativa é qualquer tipo de variável que não possa ser expressa por valor numérico. Ok? Vamos continuar agora falando um pouco de amostra. Como a gente viu antes, a amostra ela é uma parte da população que nós usamos para fazer o nosso estudo dentro da estatística. Né? E usamos essa amostra, vimos por conta de duas razões, a quantitativa e qualitativa. Às vezes é inviável trabalhar com a população inteira. Então, as amostras elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser probabilísticas e não probabilísticas. Quando é que uma amostra é probabilística? A amostragem ela vai ser probabilística quando cada elemento tem a igual probabilidade de ocorrência ou de ser sorteado para uma amostra. Quando é que ela vai deixar de ser probabilística e ser não probabilística?
Quando a amostragem, ela de uma maneira bem clara, há uma escolha deliberada dos elementos dessa amostra. Então deixa eu te dar um exemplo para a gente entender essa questão de amostra probabilística e não probabilística. Vamos supor que nós vamos fazer uma pesquisa com pessoas que assistem um canal, digamos, da Igreja Católica, ok? Então, a princípio, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrevistar essas pessoas para saber se elas assistem ou não esse canal da Igreja Católica. E aí tem duas formas de fazer essa pesquisa. Uma vai ser probabilística e outra não probabilística. A primeira forma é que eu vou para uma praça pública qualquer da cidade e vou começar a perguntar às pessoas se elas assistem ou não aquele canal de televisão da Igreja Católica, ok? E a segunda forma, eu vou lá para a porta da igreja perguntar quem assiste esse canal da Igreja Católica. Aí vejam só, no primeiro caso, a gente tem uma amostra probabilística. E por que a gente tem uma amostra probabilística? Porque quando a gente está fazendo essa pergunta em praça pública, pode ser que tenham pessoas que assistam esse canal da Igreja Católica e pode ser que tenham pessoas que não assistam, né? Tem as duas situações têm a mesma chance de ocorrência, ok? Na segunda situação que foi colocada, eu estou na porta da igreja, perguntando se o cara assiste ou não um canal da Igreja Católica. Então a probabilidade de quem está na igreja assistir esse canal é muito maior do que quem está lá em praça pública. Então eu estou começando a fazer uma pesquisa tendenciosa, né? Todo mundo que está naquela igreja, provavelmente, uma grande parte, ou sei lá quantos, eles vão assistir aquele canal. Então essa pesquisa ela é não probabilística, ela está sendo tendenciosa, ok? As amostras, como eu disse, elas podem ser probabilísticas ou não probabilísticas, mas também podem ser classificadas em tipos, né? Tem 3 tipos de amostras. A gente tem a chamada amostragem casual ou simples, tem a chamada amostragem sistemática e a amostragem estratificada ou proporcional. A casual ou simples é aquela que os dados eles são coletados aleatoriamente, sem uma ordem pré-estabelecida. A amostragem sistemática é quando os dados são coletados aleatoriamente, porém usam uma determinada ordem que é pré-estabelecida. E a estratificada é quando essa população estiver dividida em subgrupos. Uma vez que essa variável do estudo ela pode apresentar comportamento diferente em um grupo ou em outro, que a gente chama aí no caso de estratos. Então, para a gente entender melhor essa classificação, vamos aqui para alguns exemplos. Vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa sobre os sistemas operacionais utilizados no Brasil com alunos de uma escola. E começa a perguntar a esses alunos qual o sistema que eles usam. Então, um vai dizer que usa o Windows, outro usa o Linux, outro usa Android, outro o Mac, enfim. Então, eu estou coletando essas informações de uma maneira aleatória e sem lista nenhuma pré-estabelecida. Aqui no exemplo ele fala de uma população de 200 mil do Brasil, de 200 milhões de habitantes. Então eu podia pegar 10% dessa população, que corresponde a 20 milhões de habitantes, e começar a perguntar a eles que sistema operacional cada brasileiro usa. Então isso seria uma amostragem casual ou simples. No outro exemplo, diz assim, eu vou sortear 3 tablets com alunos de uma turma do primeiro ano de uma escola qualquer. E para esse sorteio, eu vou utilizar o número que consta no diário de classe. Então, eu vou lá e olha, o número 2 ganhou o tablet, ou o número 5 ganhou o tablet, ou o número 43 ganhou o tablet. Então, eu estou usando uma lista pré-estabelecida para fazer esse sorteio. Então, quando isso acontece, quando eu sorteio de maneira aleatória, mas uso uma lista pré-estabelecida, eu estou usando uma amostragem sistemática, ok? E por fim, tem a chamada amostragem estratificada. No exemplo aqui ele diz o seguinte, sabendo que numa pesquisa sobre os sistemas operacionais mais utilizados no Brasil existem mais usuários do sexo masculino, a gente vai selecionar proporcionalmente mais homens. O que é essa amostra estratificada? Imagine o seguinte, no Brasil tem 200 milhões de habitantes, 110 milhões deles, vamos supor que são homens, e 80 milhões mulheres. Para eu estratificar uma amostra, eu tenho que primeiro estabelecer um percentual que eu vou tirar de cada grupo desse, de cada extrato desse. E é óbvio, nesse meu extrato vai ter que ter mais homens do que mulheres, porque a população do Brasil ela tem mais homens do que mulheres, segundo esse exemplo. Então, o que eu vou fazer? Vamos estabelecer aqui que a gente vai estratificar 10%.
para a minha amostra. Só que esses 10% vão ser de cada grupo desses. Então, o que é que vai acontecer? Na minha pesquisa, eu vou ter 10% da quantidade de homens, que são 110 milhões. E vou ter também 10% da quantidade de mulheres, que é 80 milhões. Então, quando eu calcular aqui, 10% de 110 milhões vão dar 11 milhões. E 10% de 80 milhões vão dar 8 milhões. Ou seja, a minha amostra ela vai ter 19 milhões de pessoas. E aí o que é que acontece? Desses 19 mil, 11 milhões vão ter que ser homens e 8 milhões mulheres. Então o que é que eu fiz? Eu estratifiquei 10% dos dois grupos que eu tinha aqui. Eu sei agora que eu tenho que ter 10% desse total de homens na minha pesquisa e 10% desse total de mulher na minha pesquisa. Ok? Então, revisando, o que é que nós vimos hoje nessa aula inicial? Que a estatística ela é um campo da matemática que serve para coletar dados, organizar, representá-los e a partir dessas representações, que podem ser por meio de gráfico ou tabela, a gente chegar a conclusões. Vimos também que na linguagem estatística nós temos a população, que é o todo. Dentro dessa população, cada elemento a gente chama de indivíduo e a parte que eu vou tirar dessa população para fazer um estudo estatístico a gente chama de amostra. Vimos que para ter essa amostra, para a gente fazer essa pesquisa em cima dessa amostra, a gente tem que pesquisar uma característica. Essa característica nós chamamos de variável, que pode ser quantitativa ou qualitativa. E por fim, vimos que as amostras podem ser probabilísticas ou não probabilísticas. Probabilística é quando todos os elementos da amostra têm a mesma chance de ocorrência. Não probabilística é quando há uma tendência que um elemento tenha mais chance de ocorrer do que o outro. E por fim, vimos que as amostras podem ser casual ou simples, quando são escolhidas aleatoriamente, sistemática, quando são aleatoriamente, mas tem uma ordem pré-estabelecida, e estratificada, quando a gente pega um percentual de grupos específicos dentro da minha amostra. Ok? Galera, essa foi a nossa primeira aula sobre estatística. Aproveitem, espero que eu possa ter ajudado vocês um pouco mais a conhecer e entender estatística. Cliquem aí em gostei, inscrevam-se no nosso canal para se manter informado sobre tudo que ocorre aqui e até o nosso próximo encontro.